TV Santa Luzia, no nosso espaço Conexão e Informação de Qualidade. É aqui. É contigo aí, Roberto. Elda Paula, sou especialista emocional. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre dualidade. A dualidade do ser humano. Vamos falar sobre isso? O que é dualidade? Vamos prestar atenção. A gente vive nesse negócio, ou sim, ou não, alto, baixo, engorda, emagrece, pobre, rico, esse contraponto. E o que isso nos ajuda a entender? As nossas emoções, no nosso espaço Conexão, é um momento para quê? Para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a reconhecer o nosso interior. E essa dualidade também funciona nas emoções. Ou estamos alegres, ou estamos tristes, né? Ou estamos felizes, ou estamos chorando. E também existe um lado sombra e um lado luz. Só que isso a gente não compreende, mas não sei se é infelizmente a expressão correta, eu não sei dizer isso, mas são as nossas emoções que ditam as nossas tomadas de decisões. E como eu não reconheço as nossas emoções, não aprendo a conversar com ela, não entendo que tem as dualidades. E se eu não entendo, eu não gerencio. Esse é o quê da questão? Esse é a grande interrogação. O fato de eu não entender não quer dizer que não existe, mas eu não consigo fazer gestão. Se na minha vida eu não compreendo que Elda Paula, você não, tá? Mas Elda Paula tem um lado sombra e um lado luz, que tem a sua bondade e a sua perversidade, isso dói. E por doer, você se afasta dessa também que é a sua verdade. Você não é um ponto só, você é um ser inteiro. E quando se trata do ser inteiro, a gente precisa entender essas dualidades. Por exemplo, eu aqui hoje, né? Branco e preto. Elas compõem, elas não são um só, mas elas existem. E quando uma existe, a outra sai de cena. Vamos prestar atenção. Quando eu entro num ambiente e está totalmente escuro, o que tem lá? A escuridão, né? Está fechado. Quando eu acendo a luz, automaticamente a escuridão se vai. Então não tem como ter os dois. Você vai ter que mesclar. Só que então eu falo assim, então eu quero sempre a positividade. Só que você só vai entender o que é alegria se passar por momentos de tristezas. Aí você vai compreender o que é a alegria. Se a sua vida é o tempo todo alegre, que é uma ilusão, você não reconhece o quão feliz é. E aí nós estamos num mês muito voltado à não compreensão do ser humano. O fato da gente não compreender nós mesmos, a gente não consegue entender e gerenciar, entender que tem momentos sim de profunda tristeza e tem pessoas que são muito mais fragilizadas e aí a dor é tão imensa dessa fragilização, dessa coisa que agonia, que as pessoas resolvem tirar a própria vida. É uma dor. É a dor, querer o alívio da dor. E isso é muito triste. Então, eu preciso entender que sim, eu passo por momentos de dificuldade, de tribulação. Você já passou por uma situação dessa? E só quando você passa, você verdadeiramente entende na pele o que é essa dor. Aí você pode falar assim, olha, presta atenção, eu já passei por isso, eu sei como é essa dor e eu quero te ajudar. Aí vem uma outra coisa. Geralmente, quando quem passa por dores, e dependendo da situação, se a pessoa que conseguiu e superou, ela se esconde dentro de uma capa de fortaleza que não quer nem olhar para isso mais. Olha como o ser humano é complexo, né, gente? Mas e aí está a beleza da vida. Nós somos um ser assim, em constante evolução, em constante mudança, querer aprender sempre. Presta atenção, você já passou por alguns desligamentos da vida, seja pessoal, seja profissional, seja com você mesmo. Você já se decepcionou consigo?
E aí, alguns sentimentos afloram de forma muito forte, como a culpa. E a culpa, ela diminui o nosso poder de raciocínio. Porque a culpa é aquele negócio, se eu volto para o passado. E quando eu eu fico relembrando o passado, eu esqueço do meu momento presente e eu não consigo tomar as devidas decisões. Eu fico naquele negócio assim, se eu tivesse feito aquilo, a pessoa não teria ido embora. Se eu tivesse isso, o meu chefe teria sido reconhecido. Se eu tivesse feito isso na igreja, na academia, nas finanças. E aí eu olho para o meu retrovisor com um olhar de pesar e não como aprendizado. Quando eu olho com um olhar de aprendizado, é uma outra fisiologia. E a gente já até falou sobre isso, né? A fisiologia, o corpo, a carcassita aqui, nos ajuda a entender sobre isso. E eu quero falar depois, no segundo bloco, e aí então toma seu papel, sua caneta, seu caderninho de anotações. O caderninho de anotações é muito legal. Lá a gente pode anotar os insights, os aprendizados e também as tarefas. Porque todo conhecimento que não gera tarefa não causa transformação. É só obeso cerebral. Não só no corpo que a gente fica obeso, a gente fica no cerebral também. Sabe aquela pessoa que conhece e não faz nada? Pois é, esse é o obeso cerebral. Conhecimento tem que gerar ação, tem que gerar transformação. Então, a culpa é um aliado ruim. E se eu não entendo que ela existe, eu faço a ignorar. Gente, quando eu ignoro um sentimento que é presente na minha vida, eu ignoro ele, tenha certeza, ele vai ficando cada vez mais forte. Porque não houve aprendizado. O tempo todo nós temos que buscar fazer o quê? Um nível melhor, passar igual um videogame, sabe quando você passa de fase? é tipo videogame mesmo. Você não aprendeu a lidar com a culpa. E o que é? Você fica naquela fase ali o tempo todo. Sempre vendo oportunidades, coisas que vêm acontecendo com você para você passar de fase, mas você não aprendeu. Aí fica na fase ali o tempo todo, se martirizando, se vitimizando, ficando melancólico. E aí é só um somatório para se tornar depressivo, suicida, uma pessoa melancólica. Nós já falamos sobre isso. É muito fácil ser assim. Não é que a pessoa queira, mas a disposição de não compreender também é muito forte. Então, entender-se. E a gente sabe que dói. Quando eu olho para mim mesmo e vejo que eu não sou tão boazinha, tão bonitinha igual a mamãe pensa, olha, é muito doído. Mas é libertador. E tem uma expressão na Bíblia que é muito interessante, fala: conhecereis a verdade e a verdade liberta. Porque na verdade consiste o todo. Então consiste o preto, consiste o branco, consiste a tristeza, consiste a alegria. É o ser inteiro. Isso é integridade. Na infância, o que acontece na infância? Nós não aprendemos a lidar com isso. E a gente vai para a escola também sendo reconhecido só pelo quê? Pelas notas altas, pelos bons comportamentos, né? pelas boas amizades. E a gente acredita que é só o lado bom da vida que tem que ter foco. É só o lado bom que tem que ser evidenciado. Aí você fala assim: Elda, então eu tenho que aflorar meu lado ruim? Não, gente. Você precisa entender que ele existe e conversar com ele. Por que eu converso com o meu lado ruim? Porque existem ganhos. Isso dá quase um workshop, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui em poucos minutos. Toda atitude tem um ganho. Se eu exerço dentro de mim algum tipo de maldade, entre aspas, tá? Existe um ganho. Se eu digo para mim mesma que quero passar por processo de mudança e não faço, existe um ganho. Aí você fala assim: não faz sentido, Elda. Eu quero passar no vestibular, eu quero aquele emprego, eu quero emagrecer, eu quero cuidar das minhas finanças. O querer está no lado racional, mas o que te faz tomar decisão é o quê? É o inconsciente, que são as emoções, que é aquilo que a gente não reconhece. Então, pergunta para você. Aquele papo, sabe? Entre A e B, só você com você mesmo, sem Irene. Se você lembra desse filme, você tem mais de 40, hein? Fica fácil a gente descobrir a idade do povo, né? Tem algumas expressões que ficam. Não, uns 30, né? Então tá, você conversa com você. Eu não consigo um emprego. Por que isso acontece? Questione-se. E deixe os pensamentos virem. Deixa vir. Você vai ficar assustado com você. Às vezes até envergonhado. Mas tá tudo certo.
E no próximo bloco eu vou falar aqui sobre alguns cuidados que você precisa ter para essa dualidade. Eu te aguardo por lá. O novo aplicativo de mototáxi em Lusiânia. Conheça a Motoluz e o seu novo aplicativo. Segurança para o seu dia a dia. Com o aplicativo Motoluz, ficou ainda mais fácil solicitar o serviço de mototáxi. Com ele é possível solicitar uma corrida com rapidez e segurança. Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular, fazer uma busca por Motoluz, tudo junto, e clicar em instalar. Com o aplicativo, você pode solicitar ou cancelar uma corrida, acompanhar o veículo no mapa e até mesmo realizar o pagamento em dinheiro ou cartão de crédito. Acompanhe a Motoluz em nossas redes sociais. Motoluz, ao lado do Centro de Convenções em Lusiânia, pertinho do BRB. Entre em contato através dos nossos telefones. Motoluz, agilidade e qualidade no atendimento. Panificadora e confeitaria Superpão. Aqui você encontra bolos, tortas, salgados e frios, com a melhor qualidade da cidade. Aqui você tem pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Um lugar agradável para você tomar o seu café ou aquele lanchinho da tarde. Pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Aceitamos encomendas. Panificadora e confeitaria Superpão. Parque JK, próximo à Cúria. Vamos nós para um segundo bloco aqui no nosso espaço Conexão, dentro da TV Web Santa Luzia. Esse espaço que é só nosso, onde a gente conversa sobre o nosso eu, sobre as nossas verdades, sobre as nossas mentiras, sobre o nosso ser como todo. E hoje a gente está falando sobre o quê? Dualidade, que é justamente isso, os nossos contrapontos. Aquilo que eu olho, sei que existe, mas não quero olhar. O ser que eu sou e tenho ignorado. Esses contrapontos. Eu preciso me olhar como um ser inteiro e preciso ter cuidados com isso. E para eu ter cuidados, eu preciso de quê? Autoconhecimento. Não tem como fugir disso. Eu só me entendo e eu me entendo e tenho possibilidade de quê? De entender o outro. Para que isso funciona? Para as boas relações. Só isso. Para as boas relações. Para o nosso senso comum de ajustes, de companhia, de andar junto, um não julgando o outro, amando um ao outro e compreendendo um ao outro. Então, o autoconhecimento é algo importante. Por isso eu preciso estar conectado comigo, com a minha essência, com aquilo que verdadeiramente eu sou. Isso faz sentido? Gente, se faz sentido, compartilhe o vídeo, chama pessoas para assistir também, passa essas informações para frente, tá? Conhecimento é legal se compartilhado, se praticado. Se você sabe de algo, se você quer um assunto que a gente quer pra gente discutir, pra gente levar aqui, trazer aqui, vai, sugere aí. Eu quero falar sobre assunto XYZ. Vamos conversar. Porque aqui esse nosso espaço é justamente para você. Para você que quer se conhecer, para você que quer se conectar com a melhor pessoa que existe, que é você mesmo. Você já se olhou no espelho hoje? Agradeceu a Deus pela sua existência, pela essa coisa maravilhosa que você é? Tudo bem, eu sei que não é tão bonitinho assim, e é disso que a gente está falando. Mas esse ponto não compromete o seu tudo. Né? Se eu vou ficar olhando para mim, 1,56 m. Mas eu não... Isso é só uma parte de mim. Isso não me diminui. Eu sou muito mais do que isso. E você? O que você acredita que você é? Além do seu nome. Mas se você é, você também não é. É a dualidade. O que você não é? Entenda as suas partes. Então, o que você precisa ter cuidado nesse processo de autoconhecimento e da sua dualidade, dos seus pontos bons e dos seus pontos maus, do lado branco e do lado negro. Não é que o negro seja ruim, gente. Ele só precisa ser reconhecido. Ele precisa ser compreendido. Tudo que eu não reconheço, mais uma vez, vamos dizer, eu não administro. Então, nós precisamos ter tomado cuidado com as nossas, o quê? Tomadas de decisão. Primeira coisa que nós precisamos tomar cuidado com a nossa tomada de decisão. Porque as decisões, elas ditam o nosso resultado. Vamos lá.
Elda, há um ano atrás, o que ela queria? Emagrecer. O que ela fez? Tomou uma decisão, tomou uma postura. Elda eu, tá? O que eu fiz? Eliminei carboidratos simples da minha vida, eliminei açúcar, diminui pra caramba a gordura. Deu resultado? Eu acho que deu, ó, cintura tá mais fina. E é legal, mas é uma tomada de decisão no momento presente. E quando eu tomo decisão, eu preciso ter essa consciência de que eu tô abrindo mão de algo. Lembra da dualidade? Então, e essa confusão mental faz com que a gente não adie uma decisão. Se eu entendo que num processo de emagrecimento eu vou abrir mão de algo para ter outro, isso vem claro para minha mente. E aí fica mais fácil a tomada de decisão. Então eu preciso entender que existe perda. Em toda tomada de decisão vai existir uma perda. Aí, sabe por que você não toma decisão? Porque você não sabe o que você está querendo perder. Conscientemente, aqui na cabeção, você não sabe o que está ali te prendendo. Talvez, sabe o que pode estar te prendendo? A preguiça. E se assumir isso, não, eu gosto de ficar preguiçoso, por isso que eu não quero estudar. Isso é doído falar, gente. É doído reconhecer. Mas quando eu olho para mim com olhos de compreensão, e é esse olhar que nós precisamos, eu até imploro para você, por favor, se olhe com olhos de compreensão. Você, eu, não temos um resultado da vida que queremos ainda, porque nós escondemos os ganhos. E a tomada de decisão, cara, eu tomei essa decisão e vou pagar o preço por ela, e realmente vou. O resultado aparece. Em um ano, e aí tem um negócio de processo, né? Eu emagreci aí, eu acho que foi pelo menos uns 3 pacotes de arroz. Que eu acho que eu perdi. Eliminei. Porque se a gente perde, uma hora acaba encontrando, né? E qual que é a outra? O que você precisa ter cuidado? Das pessoas com quais você se conecta. É importante você perceber que as pessoas que estão ao redor seu, elas precisam o quê? Também estar nessa mesma vibe. Porque senão, elas vão ser suas o quê? São suas inimigas, vão ser suas... não serão, na palavra não é inimiga, mas elas querem a sua parceria. E elas vão falar assim, não, filho, para com isso, deixa, vai engordar, deixa isso, vamos comer com nós mesmo. Não é que elas querem o seu mal, é porque elas querem a sua presença. Mas o objetivo é só seu. Então cuide das pessoas que estão do seu lado, estão se conectando com você. Caminhe com gente que tenha propósitos parecidos. Lógico que você vai ter que caminhar com pessoas que não tenham propósito parecido. Beleza, mas a maior parte do tempo, presta atenção nas suas conexões, tá? Se você realmente anda meio chateado com você, dá uma olhadinha ao seu redor. Talvez as pessoas também estão chateadas com elas mesmas e você está junto, então só está reproduzindo. Qual que é um terceiro cuidado que você precisa ter para essas dualidades? Da palavra que você declara. Gente, a palavra tem poder. Isso é fato. As palavras têm poder. E é até interessante, você pode fazer um teste aí na sua casa. Pega 2 plantinhas, uma de cada canto, e você vai falar para a plantinha palavras boas. Para uma plantinha, palavras boas, palavras de elogios. Vai alimentar o amor para ela. Na outra plantinha, você vai falar para ela palavras duras, palavras pesadas. Em uma semana, observe cada uma. Se as plantas que são as plantas percebem a vibração da voz, e nós seres humanos que temos sentimentos. Então, a gente precisa tomar muito esse cuidado. As palavras têm poder. E quando as palavras têm poder, você também faz a sua autodeclaração. Como você declara que você é burro, feio, incompetente, nojento? Eu sou assim mesmo. Sem paciência. Qual é o cuidado que você está tendo com as suas palavras? E um quarto, fundamental, a fé que você pratica. A fé que você pratica, ela precisa ser funcional. Tem aquele livro, Se Eu Soubesse, que era dos CEOs, que conta histórias daquilo que ele queria ter sabido há 25 anos atrás. E um dos 3 pilares que ele resume o livro é que tenha uma fé funcional. A sua fé funciona para você? Ela faz sentido para você? E a fé, ela te entende como um todo. Ela não te entende só com uma parte.
Deus não te fez só meio, Deus te fez inteiro. E por você ser inteiro, você precisa se compreender, se aceitar, se amar, olhar para você com olhos de compaixão. E a partir do momento que eu me olho com esse olhar de compaixão, eu consigo observar o outro e ter também esse nível de compreensão. Então, o que você precisa? De cuidados, das decisões que você toma, das pessoas com as quais você se conecta, das palavras que você declara, da fé que você pratica. Cuide disso e entenda que em todo momento você é um todo. E se algo está te acontecendo agora que te deixa fragilizado, isso é só uma parte de você. Você é muito mais do que isso. Você é um herói, você é uma heroína. Você já conseguiu a maior vitória, que é nascer. Eram muitos ali espermatozoides, mas foi o seu que entrou no útero da sua mãe e te deu vida. E você tem essa oportunidade todos os dias de gerenciar essa vida, esse presente de Deus. Então viva com plenitude, olhando não somente uma parte, mas olhando você como um ser inteiro. Olhe, se observe, comece a conversar com você. Você vai ver que seu melhor amigo vai surgir, porque senão esse inimigo chamado ego também te destrói. Mas não é isso. Entenda que ele existe. Mas quem é mais forte é o amor. E ele sobressai todas as coisas. E se isso faz sentido? Compartilhe isso para nós. Um beijo no seu coração.